Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida sempre, continue abençoando, né, com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia de nós ir buscar a Deus, né? Ir buscar a Deus na igreja, porque Deus, ele nos escolheu, não foi à toa, né, irmãos? Então, tem muitos que vão na igreja hoje, ontem já foram, né? O importante é nós ir buscar a Deus, não é verdade? Tem muitos que estão trabalhando, não tem a tempo, né, de ir para a igreja, então vai no domingo, né, no final de semana. Irmão, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal, ativa o sininho aí, para que seu nome apareça aqui. Eu vou estar sempre orando para você, em nome de Jesus. E muito obrigado vocês que estão me ajudando aí é, 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 no YouTube, né, com essa contribuição da oferta. Deus vai devolver para você, porque você está semeando, né, irmãos? E Deus te devolve. Amém? Que Deus proteja cada um de vocês. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre como posso ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. O que nós temos que fazer, irmãos, para nós ter uma comunhão maior com o Espírito Santo? Então vamos lá. Abra a palavra de Deus lá em Gálatas, nas cartas de Paulo, nas cartas de Paulo no Gálatas, no capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: só quiseram saber de vós recebeste o Espírito Santo pela obra ou pela lei? Ou pela obra da lei ou pela pregação da fé? Né? Então, o Paulo está perguntando, né? Só quiseram saber isto, de vós recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Né? Aqui, Paulo está fazendo uma pergunta aos Gálatas, né? Fazendo uma pergunta aos Gálatas, querendo saber isso. E eles responderam. Eles responderam a respeito do Espírito Santo. E ele disse: só quiseram saber isso. Só quero saber isso. E recebesse o Espírito pela obra da lei ou pela obra da fé? Pela obra da lei ou pela obra da fé? Né? Os Gálatas estão perguntando Paulo, agora está devolvendo para ele. O que você acha, Paulo? Você acha que nós recebemos o Espírito Santo pela obra da lei ou pela obra da fé? Né? Olha, como nós devemos fazer para receber o Espírito Santo, né? Porque eu conheço e vejo tantas gente que está buscando o Espírito Santo na igreja, buscando, está buscando e querendo falar a língua dos anjos, mas não recebe, não consegue, né? O que é que eu tenho que fazer para buscar o batismo do Espírito Santo com fogo? O que eu tenho que fazer então? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para ter uma comunhão maior com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para ter uma comunhão maior com o Espírito Santo? A pessoa quer saber a resposta e ela é uma resposta muito simples. É uma resposta simples, uma resposta muito simples. Muitos não sabem a resposta dessa pergunta que Paulo fez. Né? O problema é que muitos se acham que para receber o Espírito Santo de Deus tem que fazer por merecimento, e não é. A pessoa acha que tem que se merecer para receber o Espírito Santo. Então, muitas pessoas na busca do Espírito Santo começam a se sentir acusado de alguma coisa. Então ela começa a se acusar ela mesma, lembrar, o Espírito Santo começa a incomodar a pessoa, começa a mostrar para elas as coisas que não tá deixando ela receber aquilo que ela está precisando com o Espírito Santo. Aí começa a ver os próprios pecados, as falhas,
os erros, imperfeições, dificuldades, fraquezas espirituais, né? Fraquezas espirituais ela vê demais, né? Aí a pessoa fala: eu nunca vou ter esse Espírito Santo, eu nunca vou merecer, eu nunca vou merecer esse Espírito Santo. A pessoa se acha que não merece, não tem como merecer, não tem como ter o Espírito Santo. Agora, todos nós somos salvos, sabem disso, que primeiro o Espírito Santo vai, quando nós aceitamos Jesus, ele vai entrar em nós, vai fazer uma varrida, vai tirar aquelas coisas que não prestam da sua vida, aquilo que você fazia errado, né? Então ele vai fazer uma limpeza para ele habitar, né? Vai ter uma guerra espiritual na vida da pessoa, a pessoa não sabe, porque é uma guerra espiritual. Então vai ser o espírito das trevas que estava na pessoa com o espírito da luz, com o Espírito Santo, né? Agora, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, aí vem o Espírito Santo, vai retirar da pessoa as coisas que não prestam, que ela fazia ou ele fazia que não presta, né? Tudo quanto é coisa ruim. Então vai ter uma guerra, é uma guerra espiritual ali, e o Espírito Santo ali, ele tá com fogo, e os espíritos das trevas que tá lutando ali no corpo da pessoa, não vai aguentar ficar ali, ela tem que sair, e vai saindo aos poucos. Então a pessoa vai libertando aos poucos, vai deixando os vícios, vai largando as porcariadas, né? A pessoa vai mudando completamente. O Espírito Santo vai mudando a pessoa, igual fez comigo. Eu era um homem ignorante, sem educação. Hoje, olha como é que eu sou calmo. A pessoa, se falar uma palavra comigo de maldade, entra aqui, sai aqui. Eu não vou retribuir com ela, porque eu sei que o diabo está ali por trás, usando a pessoa. Então, eu tenho que engolir. Deixa pra lá, né? Concordar. Se eu tô vendo que eu tô certo e ela tá falando, não, assim, assado, e ela tá errada, mas eu tô vendo que ela tá errada e eu tô certo, e ela tá falando que tá certo, larga pra lá. Então tá certo, tá certíssimo, né? E pra você ser salvo pelas obras, irmãos, ou pela graça, será que nós somos salvos pela obra ou pela graça, né? Pela graça, né? Claro que é pela graça, não tem nem cabimento a coisa dessa, né? É claro que é pela graça. A gente não é salvo porque merecemos. Não. A gente é salvo porque recebemos isso. Então, acreditamos pela fé e pela palavra da obra de Deus, pela graça, não pela obra. É pela fé e pela graça. Então, vamos confirmar isso comigo, né? Isso aqui, na palavra de Deus, vamos confirmar lá na carta dos Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim, ó, vamos confirmar, que a salvação é pela graça e a fé. Lá diz assim, ó, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele tem muito amor pelo teu povo, até aquelas pessoas que não buscam a Deus lá fora. Ele tem muito amor pelas criaturas dele, pelo teu povo. Por isso que ele está sempre de braços abertos para nos aceitar quando nós entregamos a vida para ele, ou quando nós desviamos da presença dele e voltamos. Ele está de braços abertos para nos aceitar. É o amor dele, né? E esse amor que Deus derrama sobre os teus filhos, nós temos que passar para o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, estando nós ainda mortos, né, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Pela graça somos salvos. Então, nós era morto quando nós estávamos no mundo, irmão, na área espiritual, nós era morto, né? Então, ele nos vivificou
pela graça somos salvos, porque Ele nos ressuscitou, né? Ele fez a nós nascer de novo. Então aqui nós somos uma nova criatura. Ele nos ressuscitou, morremos para o mundo e vivemos para Cristo pela graça e pela fé, não pelas obras, né? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestial com Cristo Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Agora, para nos mostrar os séculos em douto abundante riqueza da tua graça, né? Então, por isso que ele fala que nós somos riquíssimos com abundantemente pela sua graça. E tudo isso ele nos dá de graça, irmãos, sem cobrar nada, né? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça foi salvo por meio da sua fé. Então é pela fé e pela graça, não pela obra. Pela obra, que tem muitas pessoas que gostam de estar fazendo aquilo tudo para agradar o pastor, para agradar a Deus. Não. Aquilo ali você está ajudando a igreja, mas não é aquilo que vai te salvar, não. É pela fé e pela graça, né? Isso, irmãos, não é da voz de homem, não. Vem do dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem do dom de Deus. Amém, irmãos? Mas ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque todos nós, seja quem for, ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque todos nós, seja quem for, são salvos. Todos nós, seja quem for, são salvos, escolhidos, né? Pela graça e pelo favor de Deus, né? E que é salvação pela graça, irmãos? O que é salvação pela graça? Significa que a salvação é imerecida, né? Que Deus faz tudo isso sem que as pessoas tenham nada para contribuir em troca. Deus, ele nos dá tudo isso de graça, irmãos. Em troca de nada, ele tá nos dando isso para mostrar para nós que ele nos ama, né? Então, é um dom de Deus a favor das pessoas que recebem essas coisas sem merecer. Nós não merecemos, irmãos. Recebemos pela misericórdia do Pai. Misericórdia de Deus, porque nós não merecemos, pelo que nós erramos. Nós erramos tantos, porque não existe ninguém perfeito aqui, né, irmãos? Mas nós erramos tantos que nós não merecemos, mas Ele nos ama. Então Ele quer nos dar de graça, né? Então todos os escolhidos de Deus são salvos pela graça, né? Não tem como discutir. Não tem nem como discutir isso, né, irmão? Sobre isso, porque somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Não é pela obra, né? Agora, se a salvação é pela graça, por que os batismo com o Espírito Santo deveria ser por merecimento? Não deveria ser por merecimento. Se a salvação é pela graça de Deus, e por que então a salvação é pela graça? Por que o batismo com o Espírito Santo deveria ser por merecimento, né? Porque se pela graça nós somos salvos, porque nós para ter o Espírito Santo, nós deveríamos merecer, fazer por onde merecer, não é verdade, irmão? Nós deveríamos fazer por onde merecer, mas só que nós não merecemos, mas pela tua misericórdia, Deus derrama sobre nós o teu Espírito Santo, né? Olha, vamos ler lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, no versículo 10, que nós vamos encontrar que um dos nomes dos Espíritos Santos de Deus é Espírito de graça. Espírito de graça. Vamos ler. Lá em Zacarias 12, versículo 10, diz assim:
e sobre a carta de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Espírito de graça. Então o espírito se chama o espírito de graça, né? Então, um dos nomes dos espíritos é espírito de graça. E o que é graça? O que é graça, irmãos? O que é graça? Por exemplo, se o Espírito tem o Espírito de graça, o que é graça? Então, graça, irmãos, graça é favor, né? Favor não merecido, porque nós não merecemos, né? Mas Deus, pela tua misericórdia, Ele é um Deus de misericórdia e tenha misericórdia do teu povo e nos derrama de graça o teu Espírito Santo. É um favor nosso. E assim, é um presente que nós ganhamos de doação, né? Ele quer ajudar o povo. E assim também ele quer que nós façamos com o próximo, ajudar o próximo, mas especialmente a favor, sem cobrar. Dais-nos será dado. Então, nós temos dais-nos será dados, né? Então, nós temos que plantar. Ajuda o próximo. Aqueles que pessoas estão pedindo esmola, estão pedindo lá uma caridade, dá, irmãos, não custa. A gente dá alguma coisa para a pessoa que nós estamos semeando. Vocês, irmãos, aí no YouTube, que me ajuda aqui nesse programa, que me dá uma oferta que Deus propôs no seu coração, Deus está te devolvendo. Deus te abençoando, porque é do ano que se recebe. Aqui está falando, de graça Ele está nos dando um favor, né, do Espírito de graça. Nós estamos recebendo sem merecer. Deus está falando que nós recebemos sem merecer pelos nossos erros. Então nós também temos que ajudar o próximo, porque talvez você ache que ele não merece, mas ajuda, semeia, porque Deus vai te dar lá na frente. É plantando que nós recebemos, né? E se vocês que me ajudam aí no YouTube, continuar me ajudando, o meu Pix é 375-376-796-49, Carlos Henrique. 375-376-796-49, né? E vocês que tiverem, assim, com intenção de conversar comigo, né? Meu telefone é 31 99150 7233. Aí pode me ligar, irmãos, que eu estou à disposição suas, né? Pra gente conversar. O que você precisar de conselhos, se precisar de uma oração, você me fala, que aí você me dá seu nome, eu vou escrever seu nome e vou colocar aqui dentro da Arca da Aliança e vou estar orando por você, tá? Todos vocês que me ajudam aqui, eu tô orando para essas pessoas que estão me ajudando aqui, porque tá doando, né, irmãos? Tá ajudando, né? Ajudando ao próximo. E Deus está te devolvendo e está te abençoando com isso. Não é verdade? Então a palavra de Deus diz, e a graça é um favor não merecido. Então, pela graça somos salvos. Por favor, nós somos salvos. Por favor, pela graça nós somos salvos. Pelo favor, nós somos salvos. Pelo favor, que graça é favor, né, irmãos? Então, também o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de favor, né? Porque ele pela graça somos salvos. Pelo favor, nós somos salvos. Então, ele é também chamado de favor, Espírito de favor, não é verdade? E ele é dado como um favor para os teus filhos, para nós. Então, Deus é tão maravilhoso, irmão, que ele é uma trindade. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é 3 em 1, né? Então, é Deus que está em nós, é o Espírito Santo que está em nós, é Jesus que está em nós, nos usando, nos capacitando, nos direcionando, nos dando paz, amor, alegria, união e a prosperidade. A prosperidade, irmão, não é financeiramente só dinheiro, não, né? A prosperidade também é saúde, irmãos.
que Deus está curando muitas pessoas através desse programa, está curando muitos. Amanhã é o dia da oração da água. Não esqueça do copo com água, que eu vou estar aqui orando com o copo com água, né? Então, Deus está abençoando a vocês. Através de vocês que me acompanham no YouTube, Deus está abençoando a todos, né? Então, também o Espírito Santo é chamado de Espírito de favor. E ele é dado como como um favor a teus filhos, né? E não é para o nosso merecimento, não, porque é um benefício, porque nosso Deus, ele nos ama, ele não quer fazer, ele não quer ver nós sofrendo, ele quer fazer o melhor para nós. Para cada um dos seus filhos, ele quer fazer o melhor, irmãos. Por isso que nós temos que plantar. Nós temos que plantar como os profetas plantaram e colheram bons frutos, né? Como o Salomão plantou lá 1000 holocaustos para ter sabedoria, para dominar aquela tropa toda que o pai dele deixou, Davi deixou, né? Então ele plantou 1000 holocaustos lá e Deus falou: o que você quer que eu te dou, meu filho? O que você quer? Aí ele falou: só quero, pai, que o Senhor me dá sabedoria para mim conseguir dominar esse povo. Então Deus deu ele sabedoria, deu tudo para ele. E assim Abraão, a mesma coisa, que já ia sacrificar seu filho lá, né? E olha o que deu Abraão, o que Deus deu para Abraão, essa nação imensa aí, irmãos. Então nós temos que sacrificar também, plantar, sacrificar, que eu falo assim, é plantar, dando que se recebe, né? Então, que ele está falando aqui que nós temos que doar a nossa graça para o próximo, né? Então, nós temos que evangelizar também e ajudar o que precisa, o que estiver necessitando, né? E não é por nosso merecimento que nós recebemos isso, é pelo benefício, né? Porque nosso Deus, ele nos ama. Assim também você deve amar o seu próximo, aquele que te machucou com palavras, com brigas. Você está querendo vingar da pessoa? Não, entrega para Deus. Não vinga não, porque a vingança não pertence a nós, não. A vingança, eu falo sempre isso, pertence a Deus. Quem vai vingar para você é Deus, não é você, né? Então, irmãos, aqui, e ele vai vingar e a mão dele pesa, viu? Naqueles que te contrariou, a mão dele vai pesar sobre em cima daquela pessoa que te contrariou, né? Então, irmãos, Deus, ele nos ama e quer fazer o melhor para cada um dos seus filhos. Essa graça, irmão, é dada como um benefício, que é o Espírito da graça. É dada como um benefício para que você faça as coisas boas para o teu irmão. Porque se você não recebeu o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, você não é aquela mesma pessoa que você era alguns anos atrás. Você era maldoso, covarde, só queria bater nos outros com palavras, brigar. Então, né? Então, esse Espírito de graça é dado como um benefício para que você faça as coisas boas para o teu irmão, próximo, seus pais, né? Agradar a Deus e agradar o próximo, não é verdade? Agora, por que tem muitos servos de Deus que são batizados com o Espírito Santo, mas ainda são maldosos? Estão no altar pregando e é maldoso. É como eu falei, estou sempre falando, dentro da igreja é uma pessoa, na rua é outro tipo de pessoa, e dentro de casa é outra pessoa. Dentro de casa está sempre discutindo com a patroa, com o esposo, com os filhos, batendo no filho, desentendendo lá, sempre. Por quê, irmãos? Nós temos que ser o mesmo que nós somos na igreja, nós temos que ser dentro de casa, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar para o povo que nós somos diferentes, porque nós somos escolhidos separados. Então o povo vai ver nós que nós somos loucos, nós somos diferentes deles. Para o mundo nós somos loucos, mas não. É eles que são loucos e estão achando que nós somos, né? Tão imitadores de Cristo, estão achando que nós somos, né? Desse jeito que eles estão imaginando. Mas nós estamos fazendo o possível para nós ter a nossa salvação e morar no reino de Deus. É isso que Deus quer fazer com o seu povo.
Não é verdade, irmãos? E o Espírito Santo, ele quer que nós sejamos usados com para boas coisas, né? Nem todos que são batizados, irmão, pelo Espírito Santo de Deus têm esse amor caridoso, né? Muitos são maldosos, conversam com a pessoa xingando, com uma falta de educação, dando uma resposta, né? Não perdoa nem nada. E isso é ruim, porque isso entristece o coração de Jesus, né? O Espírito que habita em você, ele fica amortecido, porque está falando coisas que o inimigo está usando para falar. E Deus não agrada disso, né? Então, esses maldosos que eu estou falando, é pessoas que estão na igreja, têm o Espírito Santo, mas não são convertidos, gostam de fazer maldade. E isso paga, porque vai pagar tudo, né? O Espírito Santo, irmão, também ele é dado pela fé, na graça. Jesus Cristo disse assim, ó, esses sinais seguirão aos que creres em meu nome, falarão novas línguas, né? Então, a pessoa que ter a fé para receber o Espírito Santo, é só pela fé que nós conseguimos. Vão receber o Espírito de graça só pela fé, não pela obra. Não adianta a gente ficar trabalhando, fazendo tanta obra, achando que se nós não fizer tanta obra, nós não vamos ser salvos. Não tem nada disso, não, irmãos. É pela fé e pela graça que nós vamos ser salvos. Assim a palavra de Deus diz, né? Eu que estou dizendo, né? Só que tem muitas pessoas que têm fé, acham que tem que merecerem, mas não está merecendo, não faz por onde merecer. Acha que tem que merecer, mas não está merecendo. Aí tem muitas pessoas também que são escolhidas por Deus para fazer aquilo que é da vontade do Pai, não é aquilo que é da vontade dele, não. Por exemplo, tem pessoas que são escolhidas para falar novas línguas, né? Tem outros que têm o dom de cura, tem outros que são escolhidos para falar línguas estranhas, né? E outros para fazer libertação, e outros para pregar a palavra de Deus, igual meu caso. Meu caso é pregar, né? Então, e tem tudo um Espírito, né? O Espírito Santo, mas Deus escolheu eles para fazer aquilo que Deus propôs no seu coração, não é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que Deus propôs no seu coração. Muitos vão tentar falar a língua dos anjos, mas não conseguem, porque Deus não escolheu ele para isso. Deus escolheu ele para outra coisa. Ele tem um dom de libertação, tem um dom de cura, tem um outro dom, mas Deus, dom de línguas, ele não consegue falar, porque ele não foi escolhido para falar a língua dos anjos, né? Muitos vão tentar falar a língua dos anjos, mas não conseguem, porque não foi a sua escolha que Deus fez por você, né? Outros vão fazer uma cura, mas não foi escolhido para isso. Assim vai sucessivamente. Outros vão fazer outra coisa. Não, Deus, ele vai fazer aquilo que Deus propôs no seu coração, que Deus te preparou para fazer aquilo, né? Deus faz o que nós precisamos de. Ele faz em nós o que nós precisamos de fazer, o que nós somos temos condições de fazer, né? Ele escolheu para isso. Então, cada um faz o que Deus te propôs. O que Deus te preparou é o que você vai fazer, né? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, disse que fomos chamados por Deus para cumprir o propósito dele, cada um pela sua escolha, né? Então, olha para você ver, ó, o Romanos 8, no capítulo 28, diz que fomos chamados por Deus para cumprir o propósito dele,
E cada um pela escolha dele. Não é nossa, é a escolha de Deus. Né? Então, nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por nos ter escolhido para nos levar para o reino dele. Nós vamos sentar no trono dele. Nós vamos ficar do lado dele lá. Nós não vamos ir para se queimar no inferno, igual muitas pessoas estão preferindo queimar no inferno. Mas nós somos protegidos, somos escolhidos por Deus e Deus não escolheu nós para isso. Amém, irmãos? E eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui. Eu quero agradecer vocês, viu? E vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido Deus poderoso Pai, nesse momento, Pai, pedimos ao Senhor que nos envie o Espírito Santo, Pai. E todo será criado e renovareis a face da terra, Pai. Deus, que instruísse o coração de todos os fiéis, Pai, com a luz do Espírito Santo, fazer que faça cada um, Pai, cada um encher de tudo que propósito dos teus caminhos, meu Pai, de tudo que o Senhor colocou nós para fazer no nosso caminho. Desvia nos teus caminhos, Pai, desvia nós do caminho maus, do caminho dos malfeitores, meu Pai, dos caminhos que não pertencem ao Senhor, Pai. Senhor, só através da tua fé, nesse momento, todos nesse momento estão recebendo o Espírito Santo, meu Pai, através da tua graça, meu Pai, em Cristo Jesus. Então, vinde a mim, tu Espírito Santo, com fogo abrasador, e dai-me o teu amor, Pai, da tua luz, da tua força, da tua coragem, e derramarei sobre nós os dons, meu Pai, de avivamentos, pela nossa fé em Cristo Jesus, Pai amado. Pela minha fé, Pai, todos estão recebendo o Espírito Santo. Todos que ouvem essa mensagem estão com o dom do Espírito Santo, dom de revelação, dom de cura, meu Pai. Então, abençoa todos os meus irmãos que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, se tiver alguém que estiver com uma obra de macumbaria, uma perturbação, um espírito de enfermidade, espírito mau, todo esse espírito que tiver nesse povo que está me ouvindo aqui no YouTube está com a força quebrantada a partir de agora, meu Pai. A força desses demônios está quebrada, meu Pai. Eu peço abençoa, derrama o teu poder, a tua unção na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja todo esse espírito maligno amarrado, algemado, expulso da vida de todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos, viu? E todos tenham a paz do Senhor. Até amanhã.